Vivemos em um mundo hiperconectado, onde crianças e adolescentes crescem cercados por telas, redes sociais e um fluxo constante de estímulos digitais. Se, por um lado, a ferramenta tecnológica oferece acesso rápido à informação, por outro, novas formas de aprender e se comunicar expõem os jovens a riscos que vão desde a desinformação e o cyberbullying até impactos mais profundos no desenvolvimento cognitivo e emocional. Mas o que a neurociência tem a nos dizer sobre isso? Como o uso excessivo da tecnologia afeta o cérebro e informação? E de que forma a escola e a família podem atuar para construir uma relação mais saudável e consciente com o mundo digital? Para responder sobre estes e outros desafios, conversamos hoje com Guilherme Brockton, físico, neurocientista, doutor em educação pela USP e pesquisador em neurociência das emoções, ensino de ciências e consciência. Ele falará sobre a importância de proteger e orientar nossas crianças e adolescentes num ambiente onde os riscos não são apenas tecnológicos, mas também humanos e educacionais. Eu sou Miriam Gimenez e está no ar mais uma edição do Xingu Cast. Guilherme, bem-vindo ao nosso Xingu Cast. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar falando com vocês. O prazer é nosso. Bom, a gente vai falar de um assunto muito importante hoje, que é sobre os perigos da internet para crianças e adolescentes, né? E como primeira Isso. pergunta que eu queria fazer para você é o que que a neurociência já sabe sobre os efeitos do uso excessivo de telas no cérebro, tanto das crianças quanto de adolescentes? Olha, então, tem surgido pesquisas nos últimos 5 anos. A gente ainda está começando a explorar isso de maneira mais rígida no aspecto da neurociência, porque não é muito trivial você olhar o cérebro das pessoas durante determinadas tarefas, né? É uma coisa mais complexa. Mas a gente já tem bastante indícios que, principalmente com relação a foco e atenção, as telas são mesmo um dos fatores mais distratores que existem, né? Então, a gente tem bastante pesquisa mostrando que, por causa do negócio do scroll, né, de você ficar baixando, rodando as telinhas ali infinitamente, você vai, de alguma maneira, treinando a sua atenção a ficar só alguns poucos segundos nas coisas. E a atenção é um treino, né? Você pegar um monge budista, ele passa décadas treinando para ficar 5 horas focado em uma única coisa. É um treino. Então a gente tem uma legião de adultos, crianças e adolescentes, porque não são só crianças e adolescentes, que estão perdendo a capacidade de atenção, de foco, porque você fica naquilo ali de ficar trocando, 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 né? Assim, eu acho que quem é mais jovem aí não vai entender, mas quem tem da minha idade um pouco mais vai entender, porque a gente pegou a mudança da internet analógica para digital, né? Então você tinha um modem que ligava, dava aquele barulhinho assim, e demorava minutos para você conseguir entrar na internet. Sim, E aí, para baixar uma página, demorava, sei lá, 30 segundos. Hoje, se demora um segundo, você já fica puto. Você fala, não, tá demorando demais. Ou seja, você acaba se adaptando a uma velocidade que com a atenção é a mesma coisa. sim. Agora, tirando essa parte atencional, é, uma das coisas que para mim chama muita atenção, porque assim, tem pesquisas mostrando o impacto da luz azul da tela no sono. Isso já tem muita coisa mostrando que atrapalha o sono, principalmente de criança e adolescente. Mas o que mais me chama atenção que nos últimos anos tem sido mostrado uma correlação muito forte entre horas de uso de tela e problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, né? E isso, para mim, é o grande problema, né? Isso é essa coisa que você falou de rolar o scroll, né? Falam que dá dopamina. Eu acho que isso tudo interfere, né, nessa questão. Então, aí esse negócio da dopamina, a dopamina eu já tô meio de saco cheio de ficar ouvindo dopamina toda hora, assim. Por quê? Porque virou uma moda falar desse troço, assim, e honestamente falando, assim, cientificamente falando, a gente não tem nenhuma evidência que o celular desperta dopamina do jeito que as pessoas falam. Sim, Certamente a dopamina está envolvida porque ela está envolvida numa porrada de coisa que você faz na sua vida cotidiana, né? Então não seria, né, agora que ela não vai. Mas o que eu tenho tentado fazer as pessoas perceberem, o principal problema para mim
é o problema psicológico, é o psiquismo, não é o cérebro, é a mente. Em que sentido? A gente está adoecido porque a gente não consegue mostrar que tem uma evidência empírica que a dopamina está sendo. A gente não tem isso, não tem pesquisa com isso. Você precisa ter alguém com um eletrodo dentro do cérebro para detectar se está tendo liberação de dopamina ou não. Assim, é uma coisa muito mais complexa do que você ficar falando. "Ah, aí agora tem esse negócio de dopamina barata." É uma palhaçada do inferno esse troço. E as pessoas perdem o principal, que é o quê? A dimensão psicológica, né? Que vida que eu tenho, que vida que eu levo, o que que essas redes fazem com a minha mente. Então, imagina, a, as redes sociais, elas são motivadas principalmente por duas coisas, né? Medo e raiva. Essas são as duas emoções que mais predominam nas redes sociais, porque justamente são as mais antigas da evolução. Então, são o que mais pega a gente. Então, o Twitter, por exemplo, é um esgoto, aquilo ali é um hospício misturado com esgoto, né? Assim, você entra ali, a saúde mental vai embora, porque é cada coisa absurda. E aí você fica preso naquele ciclo ali de raiva, de ódio, e quando você vê a sua psiquismo já foi pro saco. E a outra coisa, principalmente, por exemplo, em redes como o Instagram, é a comparação, né? Ali é uma vida de mentira, que aí quando você olha, a sua vida é uma merda. Porque todo mundo é lindo, rico, viajando para Dubai, ninguém tem doença, ninguém tem problema, ninguém tem um dente fora do lugar, né? Os dentes igual aqueles clorets, né? Tudo perfeito, maravilhoso. Sim, E aí você olha para aquilo, você é um jovem, você olha para aquilo, esse discurso de que você não precisa ir para a universidade, esse discurso que você tem 30 anos e ainda não está milionário, e você é um fracassado. Isso vai gerando nas pessoas um estado de ansiedade, porque você olha e fala assim: todo mundo rico, está todo mundo feliz, eu que estou com dinheiro sem nada. E isso é um fim para a mente da pessoa, para o estado psíquico. Isso é mais relevante do que a dopamina, muito mais relevante do que a dopamina. E sim, a gente tem entrado nisso, né? E as pesquisas mostram, por exemplo, que os adolescentes usam muito, principalmente criança, porque os pais usam também. Então, é um adoecimento social como um todo e sistêmico, porque vai do adulto para o adolescente e para a criança. Então, esse é o grande drama para mim hoje, que é como a gente consegue fazer com que o estado mental psíquico das pessoas fiquem blindados dessa super propaganda de uma vida perfeita que não existe, só existe na internet. sim. E esse impacto tem diferença? Você falou que a família toda é acometida, né? É, de acordo com a fase cerebral, a idade da pessoa ou não? Esse impacto é igual para todos, assim? Não, então, eu acho que o impacto existe para todo mundo, mas obviamente nas fases principais de desenvolvimento cerebral, que é a infância e pré-adolescência, isso vai ser mais impactado, você vai ter um impacto maior nisso. Mas tem que lembrar, cara, que, por exemplo, o cérebro de um adolescente, ele está de fato pronto, assim, sem ter sofrer tantas transformações, por volta dos 25 anos de idade. Então, assim, é no mínimo um quarto da sua vida, se você tiver sorte, viver 100 anos, entendeu? Ou Uhum, seja, vai muito longe, vai muito longe. E isso que as pessoas às vezes não entendem quando se prega, se pega nessa biologização que virou a neurociência. Tudo é dopamina, tudo é o neurônio. A galera está esquecendo do lado psíquico mesmo, dos hábitos que se criam, sem pensar em circuitaria cerebral. É emocional, é coisa psíquica. Assim, a minha vida, né, eu estou sentindo que a minha vida é uma bosta porque a de todo mundo é maravilhosa. Então eu arrumo um jeito de escapar disso. Eu vou jogar videogame, eu vou para droga, eu vou para qualquer outra coisa. Você fica dentro do Instagram, preso buscando as alternativas que vai te fazer ficar feliz, porque você vai conseguir pagar um curso que aí agora você vai ficar milionário, você vai conseguir fazer um canal no YouTube e você vai ficar milionário. E as pessoas esquecem de contar que é uma sim, minoria esmagadora que ganha dinheiro com isso. É uma minoria, sim. né? Então é um problemão. E essa, a série Adolescência da Netflix, que repercutiu bastante no início do ano, mostra bem essa pressão social, né? E o impacto que a internet tem, principalmente nessa fase da vida da adolescência, né? Que é tudo aflorado, né? Exatamente. Tudo o extremo. Como que a neurociência explica essa situação na Então, adolescência especificamente? Então, ali eu acho que, primeiro, assim, falando um pouco da série, que eu acho que para mim foi a parte mais importante, que tem a ver com esse fenômeno que, obviamente, começa nos Estados Unidos e a gente está sempre copiando, né? Que são os chamados Red Pill, né?
porque esse pessoal é burro, não entendeu nada do Matrix, o filme, né? Você tem uma pílula azul, uma pílula vermelha, e aí enxergar a realidade é tomar a pílula vermelha. Vai acabar de gente burra que não entendeu o filme, porque acha que a realidade, então, é o quê? É você ser um escroto, assim, porque a mulher é uma coisa horrível, toda mulher é uma inimiga, toda mulher é alguém que vai querer te dominar, então você tem que ser o macho alfa que domina todo mundo. Então, esse movimento cresceu muito no Brasil, principalmente entre os meninos de 12 a 18, 25 anos, ou seja, pré-adolescência e adolescência, super misóginos, que criam um discurso de transformar a mulher num inimigo muito grande. Então você imagina, você está no início da adolescência, querendo descobrir a vida, descobrir o sexo, seu corpo está começando a ter respostas sexuais, e você depara com um discurso de que a mulher é uma bandida que tem que ser tratada igual um inimigo. Então, que tipo de relação esses jovens estão construindo? Não é à toa que, quando você olha os dados globalmente, os jovens têm feito menos sexo. Mas por quê? Porque vive nesse estado de pavor. O que que a neurociência mostra para gente? O cérebro, ele é uma máquina de aprender. A gente aprende desde o feto. O cérebro é uma máquina de aprender. E a linguagem, ela é a unidade da consciência. A palavra é a unidade da consciência. Então, que tipo de palavra está sendo alimentado? Esses jovens estão sendo alimentados num momento da vida em que o cérebro está se transformando da maneira mais incrível possível, que vai até os 25 anos, é a época de maior transformação. E perceba, quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que depois dos 25 anos você está fudido e não vai aprender mais. Não estou falando nada disso, não. Você aprende, você é capaz. Só que é muito mais difícil, é muito mais custoso, demanda muito mais esforço. Imagina um idioma. Se você pegar uma criança pequenininha, ela aprende muito facilmente, e depois, se você tiver marmanjo, for aprender outro idioma, você vai sofrer pra cacete. Vai aprender? Vai aprender, mas não é tão fácil. Então, nesse momento da vida, pré-adolescência, infância, pré-adolescência e adolescência, que o cérebro está no máximo da plasticidade dele, ele é feito para isso, para ser moldado pelo ambiente, para virar a máquina que a gente é, com capacidade de fazer equação, escrever poema, tudo de bom que a gente é capaz de fazer, mas também de mal, tudo de ruim que a gente é capaz de fazer. Então, nesse momento, é super determinante para sua vida toda, como adulto. Então, essas crianças estão sendo expostas a esse tipo de conteúdo que são muito deletérios para eles mesmos e para os próprios. Quando você vê a adolescência, e fica nítido na performance do ator, aquele jovem menino lá, muito bom ator, ele está sofrendo também. O que foi legal daquela série, que diferente das outras séries, aí tem um júri, tem um crime. Não, ali mostrou o sofrimento de todo mundo. É todo mundo sofrendo. Todo mundo sofrendo. Então, tira também essa pecha que eu acho que isso é importante também, né? Essa ideia de que as pessoas são más. Não, as pessoas se tornam más com a vida que leva, com o ambiente que leva. E hoje, o ambiente virtual é uma máquina de transformar as pessoas. Essas crianças ficam dentro do Discord, que é uma loucura. Eu acho que os pais não conhecem, deveriam procurar saber, que são praticamente fóruns assim, que os jovens adoram, as crianças adoram, os adolescentes adoram. Foge da nossa capacidade de compreensão, a gente que é mais velho. Eles ficam ali horas, horas. Tem gente que ganha vida porque o cara faz 12 horas de live. Você imagina alguém ficar 12 horas na live e 12 horas a pessoa assistindo. E dentro desses fóruns não tem a menor regulação. Então ali, obviamente, quem mais sofre são as mulheres. Então tem um discurso de ódio grande, misoginia. Eles fazem o que é chamado de estupro virtual, né? Porque os caras são tão espertos, em geral alguém mais velho, né? Vamos supor, ele ganha a sua amizade, você fica trocando mensagem com ele fica falando que está apaixonado por você, alguma coisa assim, e aí, obviamente, vai te pedir uma foto pelado. Aí você manda para ele a foto e ele fica te chantageando depois. Se você não fizer o que eu quero, eu vou mostrar essa foto para a comunidade. Se você não fizer o que eu quero, então, assim, isso acontece todos os dias. Então, a gente tem que ficar muito atento com o que está sendo levado para a mente, para o cérebro dessas crianças nessa etapa da vida.
Sim, então acho que tem até a ver com a próxima pergunta, né? Do reflexo emocional de conteúdos violentos e inadequados para essas crianças, né? Acho que tem a ver um pouquinho com isso que você está falando. Exatamente, cara. Assim, eu tenho discutido muito, e a gente discute muito aqui com os pesquisadores que trabalham com, por exemplo, com violência e videogame, tá? A gente tem muitas evidências que um jogo de videogame violento não te deixa violento necessariamente, tá? Então, meu filho vai jogar um jogo violento, ele vai ficar violento. Isso não é real, tá? Isso não é real. Contudo, contudo, a gente sabe que tem um processo de dessensibilização, assim. Ele vai passar a achar a violência algo normal. Isso acontece com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Quando você olha, quando você junta os fatos todos, né, a sociedade que a gente vive, as redes sociais, a tecnologia, a gente tem criado sujeitos que estão emocionalmente anestesiados, porque perde essa sensibilização de sentir as emoções, de falar sobre as emoções. Aí você passa a achar o discurso de ódio uma coisa natural, normal. E aí, quando você vê, você está tratando os outros assim, e as pessoas esquecem que, em 99% dos casos, as pessoas também se tratam assim. Internamente, ela tem ódio dela mesma. E aí eu direciono esse meu ódio em você. Mas são pessoas que, se vai olhar, são pessoas que sofrem muito de problema de autoestima, elas são sofridas, é isso que eu estou querendo dizer. A gente tem uma visão de, às vezes, achar assim, é uma pessoa malzona, que tá... não é, são pessoas em sofrimento, todo mundo sofrendo, né? E aí, obviamente, quando há um desequilíbrio de força, alguém vai pagar isso muito caro. E aí é uma menina que morre, ou seja, acontece essa desgraçaiada toda. Mas é todo mundo sofrendo. Então, o impacto emocional desse tipo de conteúdo é gigantesco, é gigantesco. E deixa eu te dar para os pais ficarem atentos mesmo, assim. Perceba, não é nada alarmista, tá? Uhum. Tecnologia é sensacional, mas é aquilo, um bisturi na mão de um médico tira um tumor e salva a sua vida, na mão de um assassino te mata. A tecnologia é muito importante, é muito potente, inteligência artificial, o lance é como que a gente regula esse troço e usa esse troço direito. Por exemplo, tem pesquisas que mostram que quanto mais o jovem se afasta de falar das próprias emoções, de ter um vocabulário emocional, quanto mais ele se afasta disso, maior é a chance dele desenvolver ideação suicida, dele ter depressão, dele ter ansiedade, principalmente em garotas, principalmente meninas. Então você vive num ambiente onde você tem que anestesiar suas emoções, homem principalmente, porque se eu mostrar minhas emoções, eu já sou considerado menos macho, né? Sim. Esses red pill é tudo assim. Uhum. Isso é uma causa enorme de sofrimento psíquico para homens, mulheres, que são os adultos de amanhã, né? Sim. E como que a gente identifica que um jovem, uma criança ou adolescente está em vício digital? Quais são os indícios? Então, esse é outro termo também. Eu trabalho com pessoas que estudam vício mesmo, assim, adição pesada, né? De drogas como cocaína, álcool, sexo, coisas trash, assim. E aí eles mesmos não gostam de usar o termo de vício em rede social. Por quê? Ainda que compartilhem algumas características comportamentais, a gente não pode dizer que é vício. Assim, se você tira. E um exemplo clássico, tá? Que eu acho que quem está ouvindo a gente sabe, vai saber disso. Cara, se você vai fazer uma coisa mais legal do que a sua vida normal, você não vai nem lembrar do celular. Tá? Você está no celular porque você está achando que a sua vida está uma bosta. E aí, esses meninos estão o tempo inteiro bombardeados que a vida dele não presta. Então aquilo ali vira uma armadilha para ele. Então, eu realmente acho que não tem vício, no sentido clássico do termo vício, com as Uhum. circuitarias cerebrais envolvidas. Eu particularmente, e quando eu digo eu, é uma camada de cientista atrás de mim, porque eu não falo da minha boca, né? Eu falo da galera que eu estudo. A gente não acha que tem. A gente acha que existe uma dependência psicológica no negócio. Isso é real. Uma dependência psíquica que pode agravar depois para um problema patológico, né? Mas eu não acho que eu não gosto de patologizar a vida, né? Então, eu acho que é uma coisa mais psíquica. Então, como é que eu acho que os pais têm que fazer? A primeira coisa é os pais se perguntarem como que eles estão usando o celular.
É muito comum, a gente estava anteontem num restaurante, quando a gente olhou, era uma mesa, todos no celular. Pai, Isso é mãe, todos os isso filhos. me dá desespero de ver. É Aí você enlouquecedor. olha, enlouquecedor, aí você olha aquilo, você fala, "Cara, restaurante, e tá todo mundo no celular ali, né? Então, assim, e de novo, galera, tem julgamento moral. Não estou fazendo nenhum julgamento moral. É olhar para a vida e tentar entender a causa das coisas. A causa é, celular tá me afastando das pessoas, está diminuindo minha interação social. Então, a primeira coisa que eu acho que os pais têm que fazer é isso. Como é que eu estou lidando e o que que é a imagem que eu estou passando para os filhos, né? Sem julgamento moral. Chegou em casa, você também está achando que sua vida é uma bosta, você vai dar uma olhadinha no celular, quando você vê, você está no Netflix, assim. Qualquer um, todos nós fazemos isso. Uhum. Então, não é uma questão de bom ou ruim. É entender, olha, peraí, meu filho está numa época crítica da vida. A primeira coisa, como é que eu dialogo com essa criança ou com esse adolescente? Não estou falando que é fácil, tá? Adolescente é chato para um cacete, mas eles é a função dele na vida, porque ele é o momento em que tem que fazer isso para se desenvolver. Então a gente tem que lembrar que a gente é que é adulto, então a gente é que tem que dar os pulos da gente. Para quê? Conseguir estabelecer um diálogo, conseguir ver se consegue ele falar sobre as emoções, né? E tentar achar alternativas que ele vai sentir prazeroso de usar outra coisa que não seja o celular. É difícil? É difícil, mas é possível. Eu tenho uma amiga que foi dar o celular para a filha quando a filha fez 19 anos. E a menina não matou, não morreu, não. Tanto que hoje ela nem liga para o celular. Ela não tem Instagram, porque ela não quer. Por quê? Ela encontrou outros prazeres que não for ficar horas perdidos rodando ali. Outra coisa que eu acho interessante é tentar. Você tem um tempo de tela, né? Eu fiz aqui com os meus primos, aqui funcionou bem. Eu mostro para eles o tempo de tela. Falo, deixa eu ver o tempo de tela. Ele mostra ali. E aí a gente faz a conta, você faz a conta, né? Ele fica, sei lá, 4 horas por dia. Você mostra o quanto que ele está perdendo de vida no mês, no ano. Aí você fala, cara, em 10 anos você ficou 3 anos no celular, cara. Que vida é essa? Você vai morrer daqui a pouco. A morte está caminhando para todos nós, estamos vivos, não tem escapatória. Aí você quer, olha, você quer se sentir na cama de uma UTI, falando, porra, os últimos 3 anos eu nem vi passar porque eu estava rodando meme. Então tem que ter um processo ao invés, por isso que eu não gosto dessa coisa de vício, que já leva, pô, é ruim, porque não é ruim. O jovem vai estar sentindo que aquilo ali é bom e é a hora que é legal ver um gatinho, ver um meme, dar uma risada, xingar um cara ali. O lance é entender que o custo que se paga com isso é altíssimo e fazer perceber que tem alternativas da vida real comum. E aí é o trabalho dos pais criarem essas alternativas. Sim. E como que você falando dos pais, né, em parceria com a escola, né? Como que eles podem ensinar a ter esse relacionamento mais saudável no dia a dia com o mundo digital, né? Pesando na balança que, como você falou, é bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Como ter esse meio? É, então, eu acho que o começo de tudo, que as pessoas tendem a desconsiderar isso, né? Mas o começo de tudo é os próprios adultos verem como que eles lidam com as redes. Essa é a primeira coisa, né? A minha avó era analfabeta e extremamente sábia. Ela tinha uma frase para tudo, né? E ela falava o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então não adianta eu querer ficar pregando uma de que isso é ruim, e eu fico qualquer hora eu estou no celular e o filho está vendo que eu estou no celular. Essa é a primeira coisa, e a sua relação com o celular. A segunda coisa, as escolas, junto com os pais, do meu ponto de vista, proibir o uso do celular, eu acho que não adianta, no sentido que a proibição para nada funcionou na vida, mas eu acho que poderia ter restrições, do tipo dentro de sala de aula ou então dentro da escola não usa celular. E aí, se você quiser dar uma hora para usar celular, pode usar celular. E aí eu acho que uma das saídas, e eu vejo isso com várias pessoas que eu conheço fazendo isso, negocia com os filhos os momentos de uso de celular, as restrições para usar. Isso eu tenho visto e funciona razoavelmente bem, principalmente se você começa com criança menor. Né? Eu tenho uma amiga, ela estava aqui agora, o filho dela é um moleque fantástico, ele tem 12 anos e ela regula a tela, assim, porque ele não tem celular. Ela falou que se for dar celular para ele, quando ele tiver 15, 16 anos. Mas ela regula o uso de YouTube. Então ele assiste uma hora na quinta, uma hora na sexta e uma hora no sábado.
Só como é que ela enche as coisas? Por isso que eu falo, dá trabalho. É óbvio que dá trabalho. Mas aí você que tem que saber que você pôs o filho no mundo, você quer saber o tamanho do trabalho que você quer comprar com isso, né? Aí é cada um, sem julgamento moral de novo. De repente eu não consigo porque eu trabalho igual um condenado, a chance que eu tenho é ele ficar vendo televisão. Não julgo. Mas o que que ela tem que fazer então? Ela conta muita história. Então ela compra livro, lê história com ele, lê livro com ele. Cara, o moleque tem um vocabulário que muito adulto não tem, por causa das histórias. Ele é fantasioso, assim, ele inventa tudo, ele é meio teatral. Tá? Por quê? Por causa das histórias. Então ela conseguiu arrumar um jeito alternativo de fazer com que ele nem se preocupe com o celular. Agora, com adolescentes, eu acho que a saída é mesmo mostrar os prós e contras, assim. É legal, é bom, mas olha, tá acontecendo, a gente tá cheio de notícia na internet. Bota pra ver, discute, tá vendo? Olha aqui, o menino se matou por causa disso, ó, tá aumentando a depressão por causa daquilo, e discute, pra ele entender que aquilo ali não é só uma maravilha. Mas principalmente, por isso que eu não gosto da ideia de vício, porque quando você coloca nesse lugar, parece que você não tem muito controle. Porque vício é assim, né? Ninguém quer ficar, ninguém quer ser alcoólico, ninguém quer ser drogado, ninguém quer. O negócio chega uma hora que toma conta do teu cérebro e acabou. Isso não é, por isso que eu acho legal, porque você dá agência pro sujeito, você vai fazer o sujeito perceber que aquilo ali é uma coisa que ele pode modular. Ele fala, não, agora eu não vou fazer, eu tô perdendo a minha vida. Eu tô achando a minha vida. Eu faço isso comigo. Eu tenho dá uma hora de qualquer rede social, uma hora o meu telefone trava, e não destrava mais. Sim, Sacou? Por quê? Porque eu não quero perder mais tempo da minha vida com isso. Eu parei de usar, não. Aí eu olho lá, vejo uma coisa de política, dou uma risada aqui, converso com uma amiga ali. Tudo de boa, não tirei. Só que, cara, eu não quero gastar mais uma hora da minha vida com esse troço. Por quê? Porque eu tô perdendo vida. A minha vida tá acabando. Eu tô perdendo vida. sim. Então, E, fazer o adolescente ter noção disso, eu acho que é um papel da escola. e dos pais também, né? E no fim vira uma Não, educação junto com os pais. familiar, né? De convivência, de aproveitar o dia a dia e tal. Exatamente, a educação familiar. Assim, as pessoas sempre, eu ouço muito falar isso, né? A escola ensina, mas os pais educam. Sempre ouço essas baboseiras assim. E a minha fala sempre é assim: mas quem educa os pais? Quem ensina os pais? Então é difícil, é óbvio que é difícil, mas viver é difícil, sacou? Então tem que ser uma coisa conjugada de escola e os pais. Agora, é complicadíssimo, né? Eu acho que você tem, quem está em escola sabe mais que eu. Você chama o pai, pai não vem. Então, assim, tem que tentar arrumar dentro da loucura que é viver no capitalismo, que todo mundo tem que trabalhar igual um condenado, como que eu conjugo escola e família para que fique melhor para todo mundo. Você vai ter menos um moleque chato infernizando a escola, um pai mais feliz porque o filho tá legal, e vocês com os pais mais bacanas em vez de ser pai babaca. Então, assim, todo mundo ganha. Sim. Guilherme, adorei nosso papo. Obrigada por dar tanto ensinamento aqui no nosso XinguCast. Eu que agradeço, valeu, qualquer coisa, tamo aí. Beleza. Beleza. Valeu, moço. Obrigado. Nossa conversa com o físico e neurocientista Guilherme Broughton nos ajudou a entender como os desafios do mundo digital vão além da tecnologia. Eles envolvem o desenvolvimento emocional, a educação e as relações que construímos nesse ambiente. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Gimenez e até a próxima entrevista.